Olá, amados irmãos e amigos que estão assistindo esse vídeo. Eu quero dizer para vocês nessa manhã, o que eu quero trazer para vocês aqui hoje é muito interessante. Quero trazer aqui para vocês aqui hoje é muito interessante. Eu quero falar sobre a corrupção dos últimos tempos. Nós vemos aí, assistimos e vimos muitas corrupções, as pessoas sendo gananciosas, as pessoas não olhando, principalmente os políticos, não olhando a necessidade dos pobres, a necessidade das pessoas. Agora, eu quero trazer para você aqui biblicamente, o que realmente está acontecendo nos dias de hoje. O cumprimento da palavra de Deus. E aqui no livro eu quero trazer para você, diretamente aqui do livro de Timóteo, em que o apóstolo Paulo alertou Timóteo sobre essa questão. Olha aqui o que diz a palavra de Deus, no livro de Timóteo. O que Paulo deixou aqui escrito sobre esses acontecimentos dos últimos tempos, sobre esses acontecimentos que estão acontecendo no nosso país, no Brasil e no mundo, acerca dessas corrupções, da impunidade. Porque o que passa no nosso país? Passa impunidade. Existem muitas impunidades. E olha o que diz aqui a palavra de Deus, no 2 a Timóteo, capítulo 3. Os males e as corrupções dos últimos tempos. Veja bem, os males e as corrupções dos últimos tempos. Sabe, porém, que isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Segundo a Bíblia, que os homens, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos seus pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados e implacáveis, caluniadores, sem domínio de si e cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos e enfatuados, mais amigos do prazer do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-se, entretanto, o poder foge também destes. Veja o que acontece e o que está acontecendo nos dias de hoje. Nós vemos que os homens, a humanidade, está dessa maneira. Estão da forma que a Bíblia está dizendo. Os homens serão corruptos, difamadores, destruidores, tirarão vidas de inocentes, serão arrogantes. Está na Bíblia, está escrito, está na palavra de Deus. Meu amado, quero dizer para você, hoje, o que a Bíblia está dizendo. A palavra de Deus está se cumprindo. Às vezes, as pessoas não acreditam na Bíblia. Às vezes, as pessoas não acreditam o que a Bíblia está dizendo. Mas está aqui registrado. O que os homens seriam? Gananciosos, pretensiosos, amantes de si mesmo, não respeitarão os pais, serão arrogantes. Meu amado, a justiça do homem, ela é podre. A justiça do homem é podre. A gente vê aí políticos
se corrompendo. A gente vê a corrupção acontecendo, principalmente no Brasil, no mundo. E nós vemos que eles não estão nem aí para a questão de justiça, não estão nem aí para o julgamento dos juízes da terra, mas não passarão pelo tribunal de Deus, não passarão pelo tribunal de Deus. A Bíblia fala que ninguém passará ileso pelo tribunal de Deus. Pode passar pela justiça humana, mas pelo tribunal de Deus não. Então a gente vê as pessoas aí roubando, aniquilando o dinheiro do povo, o dinheiro das pessoas, da saúde, da educação. Meu amado, a gente vê aí essas pessoas que o povo vai lá, acredita, vota e eles não correspondem. Está na Bíblia. Está na Bíblia que os homens dos últimos tempos iam ser dessa maneira, dessa forma. Agora você imagina comigo esse tipo de homens, de pessoas continuar dessa maneira, morrer dessa maneira, como muitos políticos já morreram e não consertaram na sua vida, e não arrependeram do seu pecado. É um pecado grave diante do Senhor. Agora eu entro aqui na palavra de Deus, eu entro aqui dentro da palavra de Deus para alertar você que está desesperado, entra até em depressão, desempregado, não está conseguindo emprego, trabalho, pai de família, você mãe de família, pai de família, que está numa situação difícil. Eu estou aqui nessa hora para alertar você, você que está em depressão, você que está triste, abatido, achando que nada vai mudar na sua vida. Eu estou aqui para te dizer que você não deve estar colocando a sua confiança no homem. Não coloque a sua confiança na política, não coloque a sua confiança no homem, não coloque a sua confiança no governo. Coloque a sua confiança, a sua fé depositada no Deus Todo-Poderoso. Eles pagarão por aquilo que estão fazendo diante de Deus. Eles pagarão. Se não conseguem e não vão pagar diante da humanidade, diante do homem, diante das autoridades constituídas aqui na terra, irão pagar diante de Deus após a morte. Meus amados, abra tua mente, teu coração para entender. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, terremotos, fomes. O que abrange a fome? O que abrange a fome? É isso aí que está acontecendo. É a impunidade. O que abrange a fome é o desemprego. E a Bíblia diz que a fome ela vai aumentar. A Bíblia fala que ela vai aumentar, ela vai ser mais, ela vai atingir outras partes do mundo, como está já atingindo, já acontecendo. E a Bíblia diz aqui mais, pois os homens serão egoístas. Quantos egoísmos está no coração do homem? Um homem egoísta, ele não pensa no seu próximo. Um político egoísta, um governo egoísta não pensa no seu próximo. Provérbios de Salomão diz que quando o governo, ele governa sem o temor de Deus, o povo sofre. O povo sofre. Quando você for votar, vote com consciência, primeiramente em Deus, pedindo a direção de Deus, para Deus te revelar, te mostrar a personalidade daquela pessoa. Meu amado, existe caráter, existe valores que você deve observar. Hoje estão tentando denegrir a família, as crianças, usando canais para destruir a família e a criança, o adolescente. Jovens estão sendo dizimados, destruídos. Meus amados, cumprimento da palavra de Deus. Está cumprindo, está escrito aqui na palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus é uma profecia real, uma profecia verdadeira. Agora, o que Paulo alerta sobre isso aqui? O que a palavra de Deus está alertando sobre isso aqui? Que essas pessoas não vão ficar impunes. Eles acham que vão ficar impunes, eles podem ficar impunes diante da impunidade que existe no Brasil, mas não vai ficar impune diante da presença de Deus, não vai ficar impune diante do poder de Deus.
Porque todos vão comparecer diante do tribunal de Deus. Todos um dia vão morrer. Todos um dia vão provar a morte. E vão comparecer após a morte, vão comparecer diante do tribunal de Deus. E aí serão julgados segundo as suas obras. Serão julgados segundo as suas obras. O livro de Apocalipse está dizendo sobre esse julgamento final. Aqui a Bíblia está dizendo sobre esse julgamento. Serão julgados, condenados. E veja o que diz aqui a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Ora, chorarão e se lamentarão. Apocalipse capítulo 18, verso 9. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra. Chorarão e se lamentarão os reis da terra. E que se prostituíram. Meus amados, vai chegar dias que o Senhor vai cobrar caro essas coisas que estão acontecendo por aí. Estão tentando corromper a mente das nossas crianças. E veja o que diz a palavra. E viverão aqueles reis que viverão em luxúria, que vivem em luxúria, quando vierem a fumaceira do seu incêndio, que o nosso Deus é que vai mandar. Nosso Deus que vai mandar. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E diz a palavra de Deus sobre esse julgamento, esse grande julgamento de Deus. Eles podem passar diante desses juízes da terra, mas não vão passar diante do juiz poderoso, do tribunal poderoso, que é o tribunal de Deus. Acham que o nosso Deus é fraco. Eles acham que o nosso Deus é fraco, que Jesus é fraco. Há 2000 anos atrás, Cristo veio e o nome de Jesus continua forte até hoje. O cristianismo continua crescendo no mundo e eles querem parar o cristianismo. Matar os discípulos, os romanos, o Império Romano, atacaram severamente os discípulos e mataram Pedro, Marcos, Lucas, João, todos os discípulos que pregaram a palavra, mas o nome de Jesus prevaleceu e continua até hoje. Não adiantou tentar levantar contra os cristãos, mas os cristãos cresceram. Cresceram na Europa, no Brasil e no mundo. E vai continuar crescendo até a hora que Jesus voltar. Portanto, meu amado, o que eles querem é perseguir, é tentar denegrir a imagem da palavra de Deus, mas não vão conseguir, porque Cristo falou e disse: as portas do inferno não prevalecerão contra elas, contra a minha igreja. Quantos estão se corrompendo? Pastores estão se corrompendo, políticos estão se corrompendo, homens que deveriam ser homens de Deus estão se corrompendo, pessoas estão se corrompendo, matando, roubando. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. A palavra de Deus está se cumprindo. Terremotos em vários lugares, fome, terremotos, dificuldades. Os homens estão aí gananciosos, matando, roubando, destruindo. Mas Jesus, Cristo, não deu essa ordem. Jesus disse sobre o amor. Jesus amou a prostituta. Todos queriam apedrejar Maria Madalena, a prostituta. Disse: mestre, nós apanhamos essa mulher em adultério. Jesus continuou escrevendo no chão. O judeu investiu contra aquela mulher e disse: Jesus, tu não vai falar nada. Nós pegamos essa mulher em adultério.
Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quando cada um deles lançaram as pedras no chão e foram embora, Jesus disse para ela: onde estão os teus acusadores? Vá e não pecas mais. Vá e não peques mais. E a Bíblia nos relata que Maria Madalena foi uma das mulheres que foi ao encontro de Jesus no túmulo após a sua ressurreição e foi escolhida de Deus. Portanto, meu amado, o Senhor Jesus vê no interior, vê por dentro. Você nesse momento pode estar depressivo, tomando remédio controlado, mas Jesus sabe o quanto o seu coração está triste. E se você está com o coração triste, depressivo, tomando remédio para depressão, eu quero dizer para você que Cristo, Ele pode mudar o quadro, Ele pode te dar a felicidade que o mundo não dá, a paz que o mundo não dá, Jesus dá. Meu amado, minha amada, defenda a sua família, defenda aquilo que é justo, porque o nosso Deus é justo, o nosso Deus é justo. A mídia é podre, a corrupção, o homem é podre, mas Jesus não. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por Jesus. Portanto, meu amado, a nossa confiança não está no homem. A mudança não está no homem, mas está em Cristo. Jesus, quando veio ao mundo, eles o crucificaram. Os políticos do mundo atual, daquela época, os políticos daquela época crucificaram Jesus. Porque eles pensaram que Jesus tinha vindo para ser um Jesus político. Um Jesus que ia resolver o problema político da sociedade. Os fariseus, os religiosos, os jactanciosos, gananciosos, os políticos gananciosos, corruptos, que eram envolvidos com a política de Roma, levantaram contra Jesus e disseram: esse homem está falando asneira. Mas Jesus disse para Pilatos, que era o governador, ele era o governador, ele disse, quando Pilatos disse: olha, eu tenho poder para te soltar e para te prender. Jesus disse: nenhum poder é te dado, primeiramente se não vier do alto sobre mim, porque ali estava se tratando do Filho de Deus. E aí foi a hora que Pilatos admirou-se e disse: eu não vejo nenhuma culpa nesse homem. E a multidão gritava: crucifica Jesus e solta Barrabás. Barrabás era um salteador, um ladrão, e Jesus não tinha pecado. Pilatos era o político da época. Jesus não estava interessado em tomar o lugar de Pilatos. Jesus não veio resolver o problema político da nação. Jesus veio implantar o cristianismo, a igreja, a palavra na terra. Jesus veio implantar o amor. Jesus veio implantar o milagre. Jesus veio para aqueles que estavam caídos, aqueles que estavam nas sarjetas, aqueles que precisavam da paz, da alegria do coração deles ser refrigerado. Jesus veio para esses. E eles acharam que Jesus ia vir para politicagem. Mas Jesus não veio fazer politicagem, meu amado. Jesus veio mudar o coração daquele que crê, que tem fé. Jesus veio implantar a fé, o amor. Portanto, nessa hora, você que está assistindo e vendo esse vídeo, não se preocupe com essas coisas, esses acontecimentos dos últimos tempos. Não se preocupe com essas dificuldades, adversidades dos últimos tempos. Abrace com a fé. O único caminho é a fé. A fé que vai mudar e moldar a sua história. Escreva um novo livro na sua vida. Nessa hora eu quero orar com você. Eu quero orar pelo nosso país. Eu quero orar pela nossa nação.
quero orar pelos nossos governantes. Cristo fala que nós devemos orar pelos nossos governantes. Eu quero orar pelos nossos professores, quero orar por todos os professores que nesse momento enfrentam a sala de aulas e ganhando às vezes poucos, não sendo valorizados, mas estão ali cuidando das suas crianças, dos seus filhos, dos filhos das pessoas. Eu quero orar para você, policial. Eu quero orar para você que nesse momento da segurança pública, que está sendo, muitas das vezes, muitos estão sendo mortos, deixando suas famílias, pelo cumprimento do dever, e não está sendo valorizado. Eu quero orar por você, quero orar pelas crianças, que o diabo está tentando dizimar, destruir a mente delas. Eu quero orar pelas crianças, eu quero orar pela restauração da família, a restauração da família do nosso país, do nosso Brasil. Eu quero orar por jovens que estão morrendo, jovens que estão sendo assassinados, jovens que estão sendo massacrados pela falta de políticas públicas, jovens que estão sendo dizimados, jovens que não conseguem emprego, trabalho, estão sendo destruídos porque os nossos políticos, porque aqueles que nós votamos, aqueles que nós confiamos que vai resolver os problemas, pelo menos poucos problemas, eles acabam pensando em si próprio, fazendo para si próprio e não pensando neles. Eu quero orar para esses jovens sair da situação difícil que estão vivendo nos dias de hoje. Eu quero orar para o pai de família, para a mãe de família que está sofrendo com seu filho na droga. Seu filho está na droga, no crack, na cocaína. Seu filho está lá na sarjeta sofrendo. Quero orar para essa mãe que chora, para esse pai que chora. Quero orar. Quero orar para o pastor que é sincero, honesto. Eu quero orar para aquele que é honesto, para aquele que está lutando, para aquele que não aceita e que luta contra a corrupção. Eu quero orar para as autoridades que verdadeiramente olham para o povo, olha para as pessoas que estão precisando do apoio, da ajuda. Quero orar para os pobres, até mesmo para os ricos, os empresários que fornecem emprego para milhares de pessoas. Quero orar por vocês, quero orar por todos. O Senhor diz na sua palavra que devemos orar pelas nossas autoridades constituídas, devemos orar pela nossa nação, para que o povo venha ser mais patriota, para que os nossos governantes venham ser mais patriotas. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu oro em favor das crianças. Não deixa que as crianças venham ser, meu Deus, contaminadas pela sujeira da mídia cotidiana. Meu Deus, não deixa, Senhor, que as escolas venham ser governadas por políticos corruptos. Que os professores venham ser justos no seu ensinamento. Abençoa os professores, os policiais. Trabalha na vida dos ricos e pobres. Deus, trabalha no nome de Jesus na vida do empresário. Trabalha, meu Deus, na família. A família, Senhor, a família está sendo dizimada. Quanta sujeira está sendo derramada dentro das casas através de emissoras que não tem nenhum compromisso, meu Deus, com o espectador, que não tem nenhum compromisso com a humanidade, com aquele que vê, com a família. Meu Deus, que nessa hora o Senhor possa estar trabalhando na família, restaurando a família. Deus, eu oro no nome de Jesus e peço ao Senhor em favor dos professores, em favor, meu Deus, que o Senhor possa, no nome de Jesus, tocar na mente daqueles políticos, daqueles governantes, meu Deus, que tem o coração voltado no temor da palavra de Deus, eles possam governar com temor. A Bíblia diz que aquele que governa com temor, o povo é abençoado, o povo não sofre, mas aquele que governa com corrupção, o povo sofre. Meu Deus, que o Senhor venha levantar verdadeiros homens e mulheres
quero te servir. Amém, Jesus. Aleluia. Venha levantar verdadeiras pessoas, ó Pai, que querem te servir. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém e amém, Jesus. Deus te abençoe, meu amigo. Que essa palavra venha servir de encontro ao seu coração. E Deus te abençoe no nome de Jesus.